Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 224 do RH para Você Cast, o podcast que conecta você às ideias, às pessoas e às transformações que estão de fato moldando o futuro da área de gestão de pessoas. Portanto, você que trabalha com recursos humanos, se está estudando RH, se ama recursos humanos, se caiu de paraquedas na área de gestão de pessoas da sua empresa, sinta-se à vontade, porque esse é o nosso espaço e esse é o nosso ponto de encontro. E a nossa comunidade, eu sempre digo que essa é a nossa comunidade também, ou um ponto importante da nossa comunidade, porque lá no LinkedIn, o RH para você, tanto a company page quanto o grupo de discussão, já somam mais de 300 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Ideias e insights, então é sempre bom fazer essas conexões. Aliás, se você estiver no LinkedIn, pode me procurar, Daniel Consani, eu estou por lá e adoro quando os ouvintes do nosso podcast entram em contato comigo, buscam conexão. É sempre muito enriquecedora essa troca, então fica à vontade para me procurar por lá. E claro, já que eu estou falando de mídias sociais, fica também o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, Facebook, Instagram, no LinkedIn, como eu falei, já mais de 300 mil profissionais de recursos humanos conectados por lá. E também fica o convite para você acessar o rhpravocê.com.br, porque é a nossa plataforma de conteúdo, é o lugar onde você vai encontrar todos os nossos conteúdos produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade. A gente tem uma área de collab muito movimentada por lá. A gente tem também os nossos colunistas. Eu tenho certeza que você vai curtir. E se não curtir por acaso, me manda um feedback lá no LinkedIn, que a gente está sempre em busca de novos feedbacks, novos retornos, para que a gente possa sempre ir melhorando e oferecer o melhor conteúdo para você. Você já deve ter visto aí no aplicativo de podcast que você está usando, talvez seja o Spotify, mas talvez seja o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o YouTube, ou sei lá o quê, que o nosso tema de hoje é economia comportamental e estilos DISC. Então a gente vai tentar desbravar um caminho para compreender como e por que as pessoas se comportam através de emoções, hábitos, ilusões, experiências pessoais e influências externas. E quem vai guiar a gente por essa jornada para entender mais ainda sobre como funcionam essa economia comportamental e os estilos DISC é uma convidada super especial. Estou falando da Marisete Zatti Flor, diretora de RH e operações da Extended DISC Brasil, a quem eu agradeço imensamente pela participação, por ter aceitado o convite para participar do episódio de hoje, viu, Marisete? Honrada pelo convite, espero poder estar conversando, batendo papo e falando um pouquinho sobre economia comportamental e a conexão que ela tem com o comportamental da Extended DISC, dos estilos Extended DISC. Maravilha, Marisete, um prazer enorme contar com sua presença aqui. Obrigada, eu que me sinto honrada. Talvez para entender mais sobre economia comportamental, seja importante a gente fazer uma distinção, e aí eu já peço, inclusive, para a nossa convidada Marisete nos ajudar conceitualmente, digamos assim, porque talvez seja importante fazer uma distinção, Marisete, entre o que é a chamada economia comportamental e o que é a não comportamental, a economia clássica, digamos assim. Acho que eu queria que a gente começasse essa conversa contigo explicando para a gente um pouquinho dos princípios básicos da economia comportamental. Ok. Então, realmente, a economia clássica, né, ela sempre olhou e foi estudada, levando em consideração que as pessoas, elas tomavam as suas decisões de forma racional, né, normalmente de forma racional. Então, o grande precursor, digamos, né, de todo esse conceito, ele foi o economista Adam Smith, né, ele tem aí um livro que se chama A Riqueza das Nações. Então, por muito tempo se trabalhou muito sobre a economia clássica, olhando que as pessoas, elas tomavam as suas decisões em compras, em finanças, o comportamental delas sempre foi baseado no racional. Mas depois aconteceu aí, né, a economia comportamental,
a qual eu falo que ela é recebida aí com grande alegria. Por quê? Porque a economia comportamental, ela acabou trazendo, né, outro olhar, né? Ela considera, né, a economia comportamental, ela considera que as pessoas, elas sentem as emoções e daí, então, elas tomam as decisões. Então, é um conjunto, né, onde você tem sentimentos, onde você tem um pouco, claro, do racional também, porque você tem pessoas, né, perfis que conseguem navegar, digamos aí, por um pensamento mais racional. Mas, enfim, a economia comportamental, ela olha, né, ela quebrou um pouco a coisa de que todas as decisões são tomadas racionalmente. Então, não se trabalha mais dessa forma. Hoje a gente tem aí grandes precursores da economia comportamental, como eu gosto muito aí, né, de Daniel Kahneman. Foi uma pessoa aí que recebeu o Nobel de Economia em 2002, onde ele traz, né, que sim, normalmente nós somos movidos aí por dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, né? No sistema 1 você tem pessoas que são mais rápidas, né, elas são mais ágeis, né, são mais emocionais na tomada de decisão. E no sistema 2 você tem pessoas aí que são mais lógicas, mais analíticas e que precisam de um tempo maior para tomada de decisão. E aí você vai verificar que a gente vai fazer essa conexão com a nossa análise comportamental. Maravilha. Acho que, bom, é um tema fascinante, Marisete, porque de fato acho que todo mundo que está nos ouvindo percebe que as nossas decisões diárias, elas são fortemente influenciadas por questões que estão, nem sempre estão ligadas às questões racionais, lógicas e tudo mais. A gente cotidianamente toma muitas decisões influenciadas, que parecem até irracionais, né? Do ponto de vista lógico, parecem até decisões ilógicas. Por que a gente fez isso? Por que eu comi aquilo? Por que eu fui para aquele lugar? Por que eu falei aquilo? E etc. E nesse sentido, eu imagino que é fundamental que a gente busque autoconhecimento para entender como é que se dá o nosso processo decisório interno e tudo mais. Mas antes da gente ir por esse caminho, e aí eu acho que o RH tem um papel importante, mas antes da gente ir por esse caminho, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre os fatores, né? Assim, cultura, costumes, status social, a personalidade da pessoa, estrutura familiar. Entre todos esses fatores, quais são aqueles que mais influenciam o nosso comportamento, as nossas escolhas e decisões, Marisete? Uhum. Perfeito, Daniel. Esse tema ele é muito importante dentro aí da economia comportamental e também, por quê? Porque ele está aí junto com a análise de perfil comportamental. Um dos primeiros fatores, a gente sempre traz a cultura. A cultura, ela influencia muito, muito na economia comportamental. A gente pode trazer aí a cultura ocidental, né, que é uma cultura onde ela preza muito a individualidade da pessoa. Então, normalmente, a pessoa acaba tomando decisões ou tendo um comportamento, né, de compra, olhando muito a identidade pessoal, né, ela é feita de forma individual. E na cultura, por exemplo, vou trazer aí a cultura asiática. A cultura asiática, por exemplo, ela toma decisão, né, em função muito de olhar o grupo, a família. Eu diria que tem um peso bem grande como ela toma essa decisão de compra, sempre olhando e considerando o impacto no grupo que ela está inserida ou no grupo familiar. E na ocidental é exatamente o oposto, né? A pessoa sempre olha o impacto pessoal, individual. Então, a cultura é um fator muito forte dentro da economia comportamental, com certeza, tá? Depois eu trago os costumes, as tradições. Por quê? Porque é algo que você acaba compactando, eu diria para você, tá? Compactando desde os teus, 3 anos de idade, né? Tudo que você aprende, tudo que você
é ensinado em termos de valores, comportamentos, então sempre vai sendo compactado aí no teu self 1, que a gente chama, e você tem isso no teu inconsciente, como algo que te sai no automático. Então, os costumes e as tradições acabam tendo um peso muito grande. Por quê? Porque normalmente você repete esses padrões, né? Olha, na minha cultura é muito importante a gente preservar, né, as datas comemorativas, né? Nessas datas comemorativas, normalmente eu dou presentes, né? No Natal eu dou presente, no aniversário eu dou presente, pronto, isso é uma tradição, né, que você carrega, assim como muitas outras aqui que eu poderia indicar e conversar com você, Daniel, né? Aqui a gente acaba repetindo, né? É uma coisa meio que padronizada. E um terceiro fator, que é o que eu trago e eu gosto muito, o qual a gente tem trabalhado e as empresas, o mundo corporativo tem buscado muito, né? É a personalidade das pessoas. Eu consigo identificar o estilo comportamental das pessoas? Sim, é possível. Hoje tem vários assessments no mercado, onde é feita a avaliação comportamental e aonde você sai com o resultado dessa avaliação comportamental. E em cima dessa avaliação comportamental, as empresas, o mercado, o marketing, enfim, a indústria, eu diria de uma forma geral, ela consegue hoje ter uma mensuração desse comportamental da pessoa. Então, cada indivíduo tem um estilo comportamental. A gente brinca e fala, ele tem o seu DNA. O Daniel tem o seu DNA, a Mari tem o dela, e assim sucessivamente. Então, hoje, sim, é possível se fazer esse estudo. E em cima desse estudo e desse resultado, Daniel, existe o estudo de levar para a economia comportamental. Então, dentro dos estilos comportamentais, eu praticamente divido em 2 eixos, que é o eixo da tomada de decisão, né, e como eu coleto as informações, né, e se você olhar aí, até o Daniel Kahneman, ele tem um livro no mercado que se chama Rápido e Devagar, ele acaba usando Sistema 1, Sistema 2, que é outra linguagem, mas é o que nós trabalhamos aqui na análise de perfil comportamental. Então, eu tenho grupos, né, eu tenho um grupo de pessoas, um estilo de pessoas, que elas sim, elas conseguem analisar, digamos, usar um pouquinho mais o racional. E eu tenho um grupo de pessoas que é mais intuitiva, é mais emocional. Então, ela acaba tomando as decisões de uma forma mais rápida e muitas vezes emocionais, né? Então, sim, é possível, né? É um fator que é levado em consideração. Eu diria para você, assim, que é muito levado em consideração, por isso você vê aí várias coisas no mercado, né? Por exemplo, tocando o emocional das pessoas, ou então fazendo com que as pessoas adquiram, compram coisas, e às vezes ela nem tem a necessidade de comprar aquilo. Mas por quê? Porque foi se estudado o comportamental, o que pode levar a pessoa a comprar, enfim, que eu acho que é o nosso próximo tema aí, enfim. Então, sim, eu diria que dentro dos fatores eu ficaria com cultura, com os costumes e tradições, e esse estilo das personalidades, que hoje é muito forte. Existem outros fatores. O status social, por exemplo, Daniel, né? Eu quero me sentir pertencido, aceito nesse meio. Então, isso me leva, às vezes, a eu adquirir coisas que, né, se eu tenho esse, né, vou dar um exemplo, né, se eu tenho esse celular, ou se eu tenho esse carro, ou se eu uso essa marca, né, o status quo que a gente fala, né, isso faz com que eu consiga ser, de repente, mais fácil aceito, né, nesse meio, digamos, tá? Então, a gente tem vários fatores aí, mas eu fico com esses 3, 4 fatores que são um grande diferencial dentro da economia comportamental. Perfeito. De fato, né, Marisete, fica claro que poucos segmentos da nossa vida evidenciam tanto a importância da economia comportamental quanto o mercado de consumo, né? Você falou de compras aí, de fato, né? Acho que todo mundo, em algum momento, já se perguntou por que a gente gasta dinheiro com coisas que a gente não precisa, que não fazem sentido nenhum, mas, claro, aquilo mexe com a nossa emoção, com a nossa autoestima, a gente quer pertencer àquele grupo, e como você falou. E nesse sentido, eu queria realmente te perguntar,
primeiro, por que que isso acontece, né? Por que que a gente compra coisa que não precisa, gasta dinheiro com coisa meio ilógica, digamos assim, e o Uhum. que no mercado de consumo, né, de compra e venda, o que que realmente motiva alguém a comprar, vender e como a economia influencia esses comportamentos improvisados? Uhum, uhum. Exatamente, Daniel. Por termos estilos individuais, né, comportamentais, a gente sempre comenta que dificilmente as pessoas leem o seu pensamento, mas sim elas conseguem observar e ler o seu comportamental. E o nosso comportamental, segundo a economia comportamental, essa nova, né, esse novo estudo que foi feito com as pessoas e tal, é sempre considerado as emoções. E aí entra esse questionamento que você fez para mim, né? Entrando o lado emocional, os vieses cognitivos, os vieses, o nosso cognitivo, né? A forma como nós aprendemos, enfim. Sim, é possível entender por que às vezes a gente toma, né, decisões ou acaba fazendo coisas que depois a gente acaba nos questionando. Por que eu fiz isso ou por que eu deixei de fazer aquilo? Então, sim, são aí parte daquele sistema 1 e sistema 2 que eu comentei com você, tá? Então, eu tenho aí um aparato que me move tanto de emoções internas quanto de emoções externas e que fazem com que eu tome determinadas decisões. Então, eu tenho vários gatilhos, eu vou usar assim, que fazem com que, às vezes, eu acabe tomando decisão de compra, não tendo a necessidade dela naquele momento, tá? Então, eu tenho aqui compras por impulsos, por exemplo, né? Por que eu comprei aquilo por impulso, né? Normalmente, né, entra aquela questão da promoção. Né, às vezes eu levo em consideração aquele produto que eu tanto desejo, que eu tanto quero, né, o preço dele é tal, é X, estou chutando aqui. E de repente esse produto entra na promoção por 180, 190, pronto, eu tenho, né, esse insight, eu tenho essa percepção de que se eu comprar na promoção, aquilo é um bem, aquilo me traz uma sensação de bem, de benefício, digamos assim. Então, a gente tem muita a compra por impulso, né? Que o impulso sempre te traz uma satisfação de que você ganhou algo, né? Que aquilo pode ser. O outro é a compra que a gente começou a conversar antes, que é a compra por status, né? Eu quero me sentir pertencendo a esse grupo, enfim, né? A esse meio, né? Então, normalmente eu acabo querendo comprar, eu acabo querendo adquirir produtos, serviços que me levam àquele meio. Né? E normalmente aqui a gente traz sempre, né, as marcas, a gente não tem muito como fugir disso, né? Tá muito linkado, né, a marca com aquela coisa de reconhecimento social. Aqui a gente fala que o link com o reconhecimento e aceitação de grupos sociais. Então, sim, também algo aí que a gente leva em consideração. Né? E a outra é a aversão à perda, né? Nós, como seres humanos, a gente tem assim uma dificuldade, né, de aceitar uma perda, seja ela, né, de um produto, de um serviço. Então você sempre, às vezes, permanece, né, retarda a sua decisão para você não sentir esse sentimento de perda, mesmo que aquilo não está dando um resultado positivo, digamos assim, Daniel. Mas você tem um pouco esse gatilho mental de que, meu Deus, se eu tomar essa decisão, eu vou perder, né? Essas 10 ações que eu tenho aqui, vou dar esse exemplo, essas 10 ações que eu tenho aqui na bolsa, e mesmo que aquilo não renda nada para você, né? Mas a sensação de perda, ela é muito grande dentro do comportamental. Então, isso faz com que você retarda a sua decisão de vender aquilo, por esse sentimento. E muitos outros aí que a gente poderia comentar, Daniel, mas sim, é bem instigante, é bem importante. Por isso que a gente sempre comenta que o autoconhecimento do seu perfil comportamental
ele é um divisor de águas na vida das pessoas, porque às vezes você recebe o resultado e você se dá conta, uau, eu tenho facilidade com isso e aquilo, mas eu tenho um ponto de atenção aqui no meu comportamental, então você passa a ter consciência de qual é seu ponto de Perfeito. atenção. E isso faz com que você consiga, gerenciar melhor os seus pensamentos, né? Nem sempre as suas emoções, mas os seus pensamentos. Gerenciando um pouco melhor os seus pensamentos, isso vai refletir no seu comportamental, na sua tomada de decisão, por exemplo. Claro. Marisete, vamos agora eu quero conduzir um pouquinho o nosso papo mais ainda para o ambiente corporativo, digamos assim, e Uhum. inclusive trazer o RH, digamos assim, para a conversa, até porque a gente precisa de fato falar sobre o papel do RH nisso tudo, porque me parece que quando você fala de autoconhecimento, compreensão melhor dos nossos perfis e etc e tal, me parece que o RH tem um papel fundamental dentro das empresas para fazer isso acontecer, para facilitar uma melhor compreensão dos perfis de cada pessoa, de cada equipe de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão de como o RH pode compreender melhor os times de trabalho, seja individualmente, coletivamente, para garantir bem-estar e os melhores resultados para as organizações. Eu costumo trazer que, focando aí no que a gente conversou até o momento, que a economia comportamental, ela sempre busca o porquê, né? Ela sempre traz para você por que você está tomando aquelas decisões, por que você comprou aquilo. E a análise do perfil comportamental é como você faz isso, né? Como que eu tomei essa decisão? Então, para o RH, trazer esse conhecimento do comportamental para dentro do RH e replicar isso, para o corpo corporativo, digamos assim, né? Para a corporação, para a organização, ela é importante, por quê? Porque ela traz uma claridade, né? Ela traz sempre qual é o estilo natural dessa pessoa. Então, normalmente nós carregamos um estilo natural, que é aquilo que está compactado desde os nossos 3 anos de idade, é o que sai do nosso inconsciente e de uma forma meio que automática. Então, esse resultado dentro do RH, com análise comportamental, ele tem um DNA da pessoa ali, né? Óbvio, nada é 100%, porque nós estamos falando de comportamental e de pessoas, mas ele dá um norte, ele dá um guia muito grande. E também traz a adaptação consciente dessa pessoa, que entra aí essa conexão, né, por que eu comprei aquilo? Então, quer dizer, qual é a minha percepção consciente da situação que está à minha volta, do que está me demandando à minha volta. Então, isso é muito importante. A pessoa tomar conhecimento de que a percepção dela é desenvolver uma área que para ela, de repente, é um pouquinho mais difícil, é de total, como é que eu falo? De total mensurado, entendeu? É uma totalidade que é possível mensurar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho aí um perfil CS. Esse é um perfil normalmente mais racional, mais analítico, mais lógico, né? Antes dele tomar a decisão dele, ele vai pedir tempo para analisar, ok? Mas ele está numa situação onde ele precisa tomar uma decisão mais rápida, onde ele está sendo demandado por uma decisão mais rápida. Automaticamente, a percepção dele vai falar para ele que ele precisa se adaptar. Né, ele tem um prazo curto, ele precisa analisar de forma mais rápida, ele precisa tomar uma decisão mais rápida. Então, conscientemente, eu mostro para ele, né, numa análise comportamental, olha, você já tem essa percepção, vamos trabalhar essa percepção. Então, é isso, o RH ganha nesse sentido. Ele tem o DNA natural da pessoa, ele consegue visualizar qual é a percepção consciente da pessoa para aquele momento, para aquela situação. E junto, claro, preferências de comunicação, formas da tomada de decisão. Então, eu já sei, se eu tenho um perfil CS, ele vai precisar de mais tempo para tomar decisão. Se eu tenho um perfil DI ou ID, ele vai tomar uma decisão mais rápida. Então, isso fica visível, isso fica fácil para o RH, isso facilita as aplicabilidades. Então, por exemplo, eu posso
estudar e ter uma análise comportamental em uma área de talent acquisition, numa área de seleção, total, desenvolvimento de lideranças também, planos de carreira também. Então, é uma forma mensurável que o RH tem, então ele ganha com isso. E aquilo que nós já comentamos, né? O RH também consegue olhar quais são as zonas de ponto de atenção dessa pessoa, né? Que ela precisa de esforço, que de repente ela precisa desenvolver, ela precisa olhar com atenção. Então, sim, eu comento que hoje, junto com hard skills, esse olhar para soft skills e esse olhar para análise comportamental, ela é de suma importância, porque uma fecha com a outra. Então, a gente não está falando, não olhe mais para hard skills, o RH, não, continue olhando, mas traga também essa visão do comportamental junto com soft skills, que é o casamento perfeito que a gente brinca, né, Daniel? Você claro. Tem aí aliadas as duas coisas. E nesse sentido, Marisete, me parece que assim, o RH, me parece que o papel do feedback é muito importante justamente para que essa troca aconteça, para que esse seja um movimento fluido e que de fato haja alteração, digamos assim, do comportamento, né? Que haja uma saída de um estágio A para um estágio B. Então, o feedback me parece ser instrumental, mas eu queria que você falasse tanto do feedback como também de como o RH pode usar a capacitação pessoal, profissional, para desenvolver as novas soft skills que são tão necessárias para que esse movimento do estágio A para o estágio B aconteça. Perfeito. Não, realmente, dentro do RH, trabalhar com o feedback, com as devolutivas, hoje até tem se usado, tá, Daniel? Outras denominações, né, porque é de conhecimento de todos que a palavra feedback, ela tem uma certa rejeiçãozinha no mercado. Então, verdade. Hoje, de forma inteligente, os RHs também têm usado, olha, vamos falar sobre talentos, né, programa de talentos, programa de desenvolvimento de carreira, programas de devolutivas de desenvolvimento, e tem dado muito certo, Daniel. Sim, mas voltando à nossa palavra original, né, e tal, o feedback é, sim, um grande aliado dentro do comportamental, dentro dessa análise comportamental. E aí eu diria para você que até mesmo na economia comportamental, que a gente iniciou com ela, para fazer essa conexão toda, e dentro da análise comportamental no dia a dia, no corporativo. Sim, o feedback tem um papel importantíssimo, porque toda avaliação realizada, Daniel, ela precisa ter uma devolutiva para a pessoa. Ela precisa ter um feedback, né? Ela precisa ser apresentada à pessoa, porque como é algo que nem todo mundo, digamos, tem acesso ou tem facilidade na leitura desse resultado, então é papel do RH, sim, apresentar esse resultado do comportamental para o colaborador ou para o profissional, enfim, né, dentro do projeto que ele está realizando. Então tem uma importância muito grande. Em cima desse processo de feedback, sim, é o que você falou, é o autoconhecimento dele verificar qual é o comportamental dele, qual é o estilo comportamental dele, quais são os pontos de atenção que ele pode começar a gestionar ou gerenciar a partir daquela devolutiva, e sempre a pessoa sair daquela devolutiva com um planozinho de ação que a gente fala, né, um feed forward, o que ela precisa trabalhar, o que ela precisa desenvolver, e ter aí um acompanhamento, ou do RH, ou do líder, para que realmente surta efeito, para que realmente ela consiga, eu vou usar essa palavra, eu gosto muito, fazer uma adaptação ao seu comportamental, né? Ela começar a trabalhar pontos que vão ajudá-las no gerenciamento, digamos, de algumas tomadas de decisões que ela pode ter aí no mercado de trabalho, ou no mercado consumidor, financeiro, o que for. Então, sim, Daniel, dentro aí da nossa metodologia, da nossa teoria, a gente sempre comenta que o feedback, ele tem um papel número 1 no processo, para
a pessoa conhecer o quanto de potencial ela tem dentro do comportamental e também o quanto ela pode desenvolver, ou prestar atenção, ou olhar como um ponto de atenção ali que, olha, isso pode me levar a tomar essa decisão, isso pode me levar, aquilo que você comentou, né? A fazer uma compra que, né, eu não queria comprar e eu comprei. Mas por quê? Olha, porque, né, você tem no automático esse padrão, mas ele é possível de ser trabalhado. Então, é um pouquinho isso, Daniel, né, que acaba conversando aí entre as duas áreas. Marisete, que delícia conversar com você. Muitíssimo obrigado pela sua participação. De fato, é um tema fascinante e a forma como você expôs para a gente, eu acho que torna ainda mais interessante o tema. Eu quero te agradecer mais uma vez e desejar muito sucesso para você. Obrigada, Daniel. Foi um prazer aí conversar, fazer esse bate-papo com você. É um tema muito importante, um tema que está aí no mercado, é aquilo que eu falei para você, as pessoas têm tido uma interação maior com os temas, né? Seja a economia comportamental, que leva mais esse viés de olhar, né, e como a pessoa tomou a decisão, o que fez ela comprar aquilo e por que daquilo, e junto a gente traz esse movimento que está grande, e eu fico super feliz das empresas olharem junto, né, a análise comportamental das pessoas, que acabam sempre fechando, né? Então, a análise comportamental das pessoas é um fator dentro da economia comportamental. Por quê? Porque se eu tenho autoconhecimento de como é meu DNA comportamental, isso faz com que influencie minha tomada de decisão lá na economia comportamental, que conversa, que converge. Então, são temas aí que estão, né, digamos, no mercado, que estão sendo buscados, as empresas têm tido um interesse muito grande e realmente impactam. Realmente, eu falo que tem um impacto muito, muito grande. Então, é isso, a conexão é a economia comportamental é por quê e a análise comportamental é o como, né? E é possível hoje você ter acesso a esse como e poder gerenciar, fazer a gestão melhor aí para atuar na economia comportamental, Daniel. Fantástico, obrigado mais uma vez. Nada, eu que agradeço imensamente o convite aí do RH para você, Cash. Desejo aí uma excelente finalização desse tema, enfim, né? E que ele possa ser uma luz aí para os ouvintes do nosso podcast. E aí, curtiram meu bate-papo de hoje? Você viu só que tema fascinante que é a questão da economia comportamental e dos estilos DISC? Quem guiou a gente por essa jornada foi a Marisete Zatti Flor, diretora de RH e operações da Extended DISC Brasil, e ela também está no LinkedIn, então se vocês quiserem entrar em contato, fazer conexão com a Marisete, é só buscar lá no LinkedIn, tá bem? Só um recadinho final aqui para você assinar o feed do nosso podcast. A gente está em todas as plataformas e aplicativos de podcast. Você assinando o nosso feed, a gente vai sempre aparecer na página inicial do aplicativo que você utiliza, o aplicativo de sua preferência no podcast. Beleza? Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado quinzenalmente, segunda-feira sim, segunda-feira não. A gente tem um novo episódio na área para a gente começar bem a semana, ter uma ótima quinzena. Portanto, eu aproveito para desejar uma excelente semana, uma excelente quinzena para você também. A gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até lá.